No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter e Lois tiveram que sair com outras pessoas, mas infelizmente não deu muito certo no fim das contas. Após um velho amigo de Lois ter bagunçado seu casamento, pois como estudavam juntos na época da faculdade, ela obviamente quis conversar um pouco com ele. No entanto, por causa de seus sérios problemas com ciúmes, Peter acabou não gostando muito de ver a sua esposa saindo com outro homem. O que um tempo depois resultou com uma crise no seu casamento, e a mesma seria resolvida somente com uma separação temporária, com os dois tendo que sair com outras pessoas. O episódio começa em um supermercado, aonde Peter e sua família estavam fazendo algumas compras. E após ele questionar o porquê do estabelecimento, vender caixas com uma quantidade exagerada de um produto, Lois pede para que o Brian tomasse conta de Stewie, e o lembra o que aconteceu da última vez em que não ficou de olho nele. Momentos depois, Peter degustava de algumas amostras grátis, e até mesmo pessoas idênticas a ele apareceram ali. Senhor, não precisa pegar o fim da fila o tempo todo. É de graça. O que está falando? Posso pegar mais uma? Eu também quero. Enquanto isso, Lois descobria um ótimo desconto naqueles pianos. Porém, ao pedir a sua filha para ajudá-la, nem pensou duas vezes em soltar o objeto e ir falar com aquele homem. E o mesmo era um velho amigo da faculdade, que até chegou a elogiar a Lois falando de sua beleza. Nesse momento, enquanto Meg implorava para que alguém a ajudasse, Stewie aparentemente conseguiu despistar o Brian, e pretendia provar um pouco daquela cola industrial. Mas felizmente acabou sendo impedido de fazer isso. Porém, quando tentaram soltar a mão um do outro, os dois logo descobriram que estavam colados, o que obviamente resultou com eles não conseguindo se separar. Além disso, a cola também demoraria para se desfazer. E antes de ir embora, Lois acabou sendo convidada pelo seu amigo, para que eles tomassem um café e conversassem um pouco. E mesmo sendo lembrado que era casada, ele resolveu insistir para que ela aceitasse o convite. Já de noite, Lois avisava ao Stewie que precisaria trocar a sua fralda. E como não conseguiria descolar a mão a tempo, Brian a questionou se poderia ir junto. Durante isso, Lois falava sobre o sério problema do Peter em ter ciúmes, pois o mesmo a impedia de sair para tomar um café com seu amigo, ou até ficar na presença de um outro homem. E em seguida, após o Brian lembrar de alguns momentos aonde Peter demonstrou que possuía sérios problemas em controlar as emoções quando se tratava de sua esposa, Lois então decide que aceitaria o convite do seu amigo, pois não iria deixar as emoções irracionais do Peter impedir de fazer isso. Momentos depois, enquanto Peter e Chris assistiam televisão, Lois aparecia ali, mas infelizmente não conseguia falar a verdade, e apenas avisa que iria dar uma volta. No entanto, Peter não apenas deixou de perceber que ela havia saído, mas também fez o Chris fingir ser a Lois por um instante. Ao mesmo tempo, ao escutar um alto-falante vindo lá de fora, Peter rapidamente saiu para dar uma olhada, e descobriu que eram apenas os seus amigos. E depois de falar que o veículo era uma van de vigilância, Joe resolveu lhe convidar para darem uma volta. Puxa! Peguei vocês! Qual é? Vamos beber até não sentirmos mais nada. Mas antes, decidiu lhe mostrar as tecnologias policiais que o veículo possuía. No entanto, após vermos ele sendo abordado de uma forma pacífica, Cleveland infelizmente não teve a mesma sorte do seu amigo. Um tempo depois, enquanto saíam daquela conveniência, Cleveland percebe que a Lois estava em uma lanchonete. E em seguida Peter logo descobriu que ela estava junto daquele homem, mas ao revelar que gostaria de saber o que estavam falando, Joe decide ajudar o seu amigo, usando aquela van para conseguirem ouvir perfeitamente. E com isso, depois de perceber que conhecia aquele homem, pois o mesmo era o ex-namorado da Lois, Peter acabou mexendo na frequência do aparelho, o que fez eles conseguirem ouvir os pensamentos do Quagmire. Ah, meu Deus, acho que me ouviram. Ah, eu estou me ouvindo. De volta em casa, com a Lois reencontrando alguns velhos namorados, Peter resolveu que faria a mesma coisa, e apenas teria que achar a lista com o nome das garotas. No entanto, logo descobriu que uma delas estava bastante diferente, e até mesmo com filhos. A outra gostava da mesma fruta que ele, e enfim a última da lista, que aparentemente não estava com todos os parafusos na cabeça. Mais tarde, enquanto jantava com sua família, Peter recebe a visita de uma mulher em casa, e a mesma se tratava de uma velha amiga de sua escola, o que fez a Lois ter uma conversa com ele. E também descobriu que ele estava lhe espionando,
quando Peter revelou que a viu jantando com seu ex-namorado. E como já não aguentava mais aquele seu ciúme, Lois decide que ligaria para um terapeuta de casais. Nesse momento, Peter acabou passando de todos os limites, e mostrou aquele comportamento jamais visto por causa do ciúme. No outro dia, o terapeuta já havia terminado de analisar a situação, e os aconselhou que colocassem câmeras de vídeo em toda a casa. Uma semana depois, o terapeuta juntou algumas daquelas filmagens, e as mesmas seriam um resumo do seu cotidiano. Nesse momento vemos a família reunida, e aparentavam estarem se divertindo com um livro. Ei, do que estão rindo? Ai, meu Deus, o meu diário! Continue. E por último uma pegadinha feita pelo Peter, aonde fez a Lois abrir aquele pote cheio de abelhas. E após ver aqueles vários problemas, o terapeuta os aconselha que fizessem uma separação temporária. E nesse tempo poderiam até mesmo sair com outras pessoas. No entanto, a sugestão acabou não sendo muito bem vista por eles. De volta em casa, Peter e Lois já começavam a seguir o conselho do terapeuta. Mas ainda não haviam se acostumado com essa ideia. E enquanto Lois falava que o terapeuta poderia ter razão, Peter lembra que a separação não terminou bem para alguns casais. Durante isso, após ele ter passado a ficar na casa do Cleveland, porém não ter se dado muito bem, com os barulhos que ele fazia com a esposa na cama, Peter então decidiu ficar na casa de um outro amigo. Enquanto isso Lois conversava com o Quagmire, e o mesmo descobriu que ela pretendia sair com outras pessoas. E sem perder tempo foi até a sua casa, e rapidamente a convidou para sair qualquer dia. No entanto, Peter não vinha tendo a mesma sorte na vida de solteiro. Pois desde que trabalhou como salva-vidas, não sabia mais o que fazer com as mulheres. Enquanto isso, Lois e Quagmire se preparavam para o jantar. Ao mesmo tempo, Lois o agradecia pelo que estava fazendo. E em seguida, Quagmire lhe ofereceu um casaco para se proteger do frio, e até chegou a implorá-la para vestir o mesmo. Durante isso, Peter foi influenciado pelo seu amigo a sair com alguém, depois de ter conhecido a sua atraente sobrinha. Em um restaurante, Peter conhecia um pouco mais sobre a sua acompanhante, pois a mesma era uma estrela de filmes, mas infelizmente ele não havia assistido nenhum de seus filmes. Nesse momento Lois e Quagmire chegavam no local, e logo descobrem que Peter também estava ali. Nesse momento, após ele mostrar o seu lado bastante romântico, a garota obviamente perdeu a paciência, e revela que ele foi o homem mais desprezível que conheceu. O que por alguma razão a fez se sentir atraída por ele, chegando até mesmo a beijá-lo. E com isso Lois resolveu interferir, conseguindo deixar a garota desacordada. Nesse momento, após eles terem finalmente se resolvido, e mesmo com o sério problema de ciúme que ainda possuíam, os dois resolveram que não iriam desistir um do outro. E no final, ao ver aquela mesma garota desacompanhada, Quagmire claramente não deixou de perder a oportunidade.